Olá, seja bem-vindo ao nosso canal ABC do Espiritismo. E quem não me conhece, eu me chamo Alusca Carneiro. Antes de dar prosseguimento ao nosso vídeo, à nossa playlist, continuando o assunto do vídeo passado, eu quero agradecer imensamente a todos vocês que estão me acompanhando, as pessoas que estão me parabenizando pelo trabalho. Eu fico imensamente grato. Muito obrigado a todos vocês. Então hoje vamos para a segunda parte sobre a fantástica história do médium Zé Arigó e o espírito Dr. Fritz, certo? Dando continuidade à nossa playlist de biografias espíritas. Então vamos continuar. Eu comecei a introdução como acontecia. Então assim, continuando, quem acompanhou estava falando da equipe espiritual dele e como é que se dava esse atendimento. Ele primeiro atendeu na casa dele, mas era muito complicado, a família, então a família com a mulher e os 7 filhos dele, Arlete, que era costureira, então depois de um tempo, essa foi migrar, abriu uma igreja que tinha lá abandonada e criou um centro espírita, Jesus Nazareno, e os atendimentos começaram a ser feitos lá. Certo? Então, assim, Arigó era uma pessoa como nós, ele não recebia dinheiro de qualidade alguma nesse trabalho, não podia receber, ele tinha o trabalho dele, como ele trabalhou já na mineração, na roça, então ele depois deixou o trabalho na roça com a família dele, trabalhou na mineração, já teve um bar, mas assim, como ele gostava muito de ajudar as pessoas que progressam numa situação dele nunca, e ele foi funcionário público, trabalhou no INSS, chamada o ITPEC, IAPETEC, hoje é o INSS, mas naquele tempo existia, e trabalhava com essas questões de aposentadorias, pensões, e Arigó trabalhava no horário, ia para o centro, fazia os atendimentos, voltava, ia de novo, e era bem complicado. Dava uma parte, começava de 6 horas da manhã o atendimento no centro, As pessoas já faziam aquela fila da calçada, era enorme. Ele atendia uma média de 200 pessoas num turno de atendimento, No total ele chegou a atender a mais de 2 milhões de pessoas. Nos 21 anos, foi uma média de 21 anos que ele fez esse trabalho, então ele começava a atender de 6 horas da manhã, dava uma pausa, ia trabalhar e depois voltava, trabalhava até 21 horas e era assim. A gente sabia que existiam os leprosos, naquele tempo existiam os leprosos e as pessoas não queriam os leprosos na cidade, que existia um período de contaminação e o centro espírita, depois de ser acusado de estar contaminando as pessoas, então Arigó, depois de um extenso trabalho, desde cedo, voltava, atendia, saía à noite, pegava o jipe dele e ia para a fazenda atender essas pessoas, os leprosos, certo? Então vinha um caminhão de leprosos, isso até no filme conta, o filme de Arigó, muito bem feito lá. Ele conta essa história de Arigó, atendia os leprosos e eles ficavam realmente curados, Fez muitas curas com o pessoal leproso, mas ele também tinha a equipe encarnada dele que ajudava no centro. O Preto, Altami, Preto, que foi curado por Arigó, fazia as fichas, as receitas ele datilografava. Depois a Leila começou a ajudar também, o Zé Nilo, o Nilo de Oliveira, o pai de Leila, que era espírita, que foi quem começou a iniciar Arigó nas leituras de alguns livros espíritas, o Evangelho, o livro dos Espíritos, para ele começar a entender o que estava acontecendo com ele, Mas assim, outro detalhe bem interessante os remédios que ele tomava, os remédios. O médico hoje fica assim, muito assim, não tinha condições. Arigó passava remédios antigos, remédios recém-criados na Alemanha, na Europa. Não tinha como você ter conhecimento de tanta medicação moderna, nova, que estava acontecendo. E o pior era a dosagem, altas dosagens que ele passava nessa medicação que matava qualquer pessoa. Nossa, não tem condições de um ser humano tomar uma dosagem tão alta de medicamento desse. A pessoa vai morrer com uma alta medicação, alta dose, mas dava certo. Ele fazia, o doutor escrevia, não tinha quem entendia, Altami ia para a máquina da datilografava e aquela receita era jogada fora. Para não comprometer Arigó, não tinha assinatura, não tinha, porque a gente vai ao médico, ele faz, carimba, bota o selo lá, bota o conselho regional do mesmo, não tinha, ele datilografava e jogava aquelas receitas fora. Para não comprometer o trabalho de Arigó, essas receitas
Então isso começou a chamar muita atenção, né? Aí veio pessoas, e eram pessoas de todas as partes do mundo, pessoas desenganadas, pessoas vinham pobres, não ricos, pessoas de outros países, da Espanha, da Alemanha, vinha pessoas da Argentina, até o governo argentino mandava carros, mandava aviões para transportar essas pessoas para ser atendidas em Congonhas. Pessoas desenganadas, pessoas que já estavam no túmulo para morrer, entendeu? Já estavam desenganadas, já tinham gastado todo tipo de tratamento médico, cirurgias de maiores médicos mais renomados e não tinha jeito. Ou a pessoa ia a Arigó ou ela não tinha mais o que fazer. Então a pessoa chegava lá, ele ia, quando ele olhava já dizia, esse cara aqui passa medicação, a pessoa tomava e milagrosamente se recuperava. Tem casos de pessoas com leucemia, pessoas e ele recuperava a vida dessas pessoas, né? Casos para ele fazer cirurgias espirituais. A pessoa chegava, seu caso é cirúrgico, se senta aqui num banco qualquer, no chão, rasgava lá a barriga da pessoa com canivete, com faca, ou às vezes com a punção da mão, arrancava aquele tumor. E ele, né, mas muitas cirurgias que ele fazia, as pessoas ficavam na parede, né, cirurgias, né, do olho, pegava a faca enferrujada. Eu já vi alguns vídeos, nós fiquei muito assim, perturbada, porque as pessoas não sentiam dor, mas era muito difícil. Você empurrar uma faca, a gente via no vídeo assim, sentia a faca e a pálpebra que a faca. Tirava quase o olho da pessoa. Ele já fez cirurgia de catarata, cirurgia de audição, cirurgia de mulheres que não engravidavam. E ele também fazia um médico, ele era um médico de transporte, médico de materialização, e ele fazia transportar. Às vezes o paciente estava com ele transferia aquele negócio para ele e expelia aquela doença, expelia muitas coisas ruins. Ele tirava aquele da pessoa, jogava para ele e ele jogava fora, né? Um processo médio de transporte. E aqueles casos de mulheres que não podiam ter filhos, ele fazia um implante uterino e elas engravidavam. Era uma coisa fenomenal. Isso começou a chamar a atenção do mundo todo. Veio dos Estados Unidos, né? Dr. Pucci, do caso do Dr. Pucci, que tinha um negocinho lá, um tumorzinho no braço, que ele não tinha como cirurgiar, que se o médico cirurgiasse, ia cortar a veia dele, o Dr. Fritz fez essa cirurgia em 5 segundos, cortou com a cana e tirou. E isso foi tudo documentado. Vinha uma equipe lá dos Estados Unidos, trouxe equipamento e ele conta lá no livro. É porque eu estou assim, correndo, porque se eu for começar a detalhar, minha gente, dá muitas e muitas páginas, certo? Essa história dá muitas e muitas páginas, então muitas e muitas biografias. Então veio essa equipe, doutor, né, esse Jorge Rizino, que era um jornalista lá no Espírito, ele vinha, gravava, né? E existiam muitas pessoas que vinham, gravavam, faziam vídeos, conversavam, e veio pessoas dos Estados Unidos, né? E isso começou a criar problemas para ele, certo? O clero, os padres e a Associação Médica de Minas Gerais começaram a implantar um inquérito para acusar Arigó de exercício ilegal da medicina, curandeirismo, certo? Então começou a instalar inquérito contra Arigó por curandeirismo, certo? E aí o primeiro inquérito foi instaurado contra ele, certo? E ele foi condenado, mas aí o que acontece, né? Nós na época o presidente era o Juscelino Kubitschek, certo? E Juscelino Kubitschek tem uma filha, um problema, uma filha com leucemia, e essa filha foi curada por Arigó. Então, assim, existia uma amizade muito forte entre Juscelino Kubitschek e Zé Arigó. E Juscelino era um médico, cirurgião, né? E ele tinha assim, então, na época que Arigó foi condenado, em 1956 parece, ele foi condenado, então o Juscelino Kubitschek deu o indulto, né? Pegou a dar o indulto a Arigó, então ele não foi preso, graças a esse indulto, né? Estou aqui anotando algumas coisas aqui, certo? Porque aí eles faziam, chamavam as testemunhas e nem tinha como, a própria testemunha acabava prejudicando ele, porque a testemunha ia para ajudar, olha, eu fui curada, eu tinha isso, eu tinha aquilo, Arigó me curou. Em vez daquele facilitar,
prejudicava ele, porque já estava vendo que ele estava cometendo o exercício. Mas aí, né, as pessoas que eram contra ele, né, não conseguia fazer, nenhuma pessoa morreu, nenhuma. Até hoje ninguém morreu nas mãos de Arigó, Dr. Fritz. Ele nunca recebeu dinheiro. Se alguém chegasse com dinheiro, ele não queria, devolvia, não queria. Era tão de um jeito que chegou um tempo que ele botou umas roupas e foi atender, e o Dr. Fritz não aparecia. Vai em casa, tira essa roupa que chique você botou e bota a roupa simples e vai pro centro. Não recebia absolutamente um centavo. Não recebia. Então isso deixava os inimigos dele atordoados. Ninguém morria porque existia uma proteção espiritual. Assim, quando as pessoas iam ser atendidas, geralmente o mentor da pessoa, o guia já ia com a pessoa. Então o Dr. Fritz sabia se aquele caso era recuperável ou não. Quando ele sabia que a pessoa ia morrer, já estava para desencarnar, ele já avisava, essa pessoa vai desencarnar. Então não tinha o que ser feito, passava lá, né, uma oração para a pessoa ler, um evangelho para a pessoa ler, porque ele não se comprometia, porque vamos supor que ele passasse em tratamento, aquela pessoa morresse, iam culpar Arigó, aquela pessoa morreu porque tomou o remédio que o Dr. Fritz mandou, tá entendendo? Então, já dizia quando a pessoa era ou não recuperável, existiam algumas coisas que não tinham solução, porque algumas doenças são expiação. Então, assim, tem casos recuperados, tem casos que era expiação, né? A gente tem até no filho, um caso de um filho mais velho de Arigó, que ele tinha um problema na perna, Tarcísio, e o doutor Fritz não curou ele, porque ele disse que aquele era um processo kármico que ele tinha passado. Ele chegou a fazer a cirurgia no quarto filho de Arigó. Eu assisti no YouTube a entrevista dele, né? O Sidney Venceslau Freitas, Sidney Freitas, que me parece que é o único filho de Arigó que é espírita, né? Apesar de tudo que o pai fez, mas me parece que só ele é espírito. Então eles não conseguiam, né? Então houve essa sentença anulada, certo? Contra Arigó, ele e Nilo, José Nilo, que ajudava ele como co-participante, né? O pai de Aleida, Oliveira, o médico, né? E então existiam aquelas coisas todas, eles botaram multas pesadíssimas, e foi recorrendo tudo, e eles conseguiram apaziguar aquela pena, né? Então esse induto, o Celino deu esse induto, tem aqui a data, em 22 de maio de 1958, o Celino foi presidente até 1960, né? Ele existiu, deu esse induto para Arigó, né? E na época teve uma pena reduzida, né? Eles queriam que cobrasse um juros altíssimo, que ele não teve condição, então a justiça deu um jeito lá, mas ele se escapou, certo? Graças ao induto de Juscelino, deu esse induto a Arigó. Né? E ele continuou os atendimentos, certo? Ele continuou os atendimentos, a justiça de olho, ele continuou os atendimentos. Vinham as pessoas se atender, vinham as pessoas dos Estados Unidos, e era uma coisa interessante, né? A parapsicologia, eles queriam entender essa situação, né? Os espíritos, a gente existia todo um conhecimento, né? Um arcabouço para entender o que é que acontecia. Mas os parapsicólogos não conseguiam entender, era um caso fenomenal, como é que uma pessoa analfabeto, sem estudos, sem diploma de medicina, fazia coisas notáveis que os médicos não faziam. E os médicos depois chegaram até tentar fazer uma cirurgia, né? E eles foram lá, olhavam. Os médicos iam, o doutor Fritz chamava, senta aqui, olhe, tudo a céu aberto. Ele usava uma roupa de manga, né? Nada assim, que ele podia, será que Arigó hipnotizava as pessoas? Hipnose, né? E depois aquelas pessoas não conseguiam, porque não sentiam dor, porque estavam hipnotizadas. Tudo à luz do dia. Os médicos iam, sentavam, olhavam, ficavam abismados. Nem eles conseguiam fazer aquela cirurgia numa rapidez. Arigó enfiava faca, né? Canivete, tesoura, olhava para o tempo, e era um extraordinário. Sem asepsia, né? Porque existia a equipe espiritual de Fabiano de Cristo, jogava uma luz verde, algodão, né? E ele botava ali aquela lã de algodão com fluidos verdes, e estancava o sangue. Então, assim, é uma coisa abismíssima, né? Alguns diziam que era um fraude, a parapsicologia até hoje não conseguiu, assim, definir 100%, né? Mas a gente vai no final, quando eu terminar assim, a parte de contar o conteúdo, vou terminar o vídeo falando dessa parte, mas vamos
dar prosseguimento à história. Então, a Arigó começou a atender, então veio o segundo processo. E esse não tinha como, né, ter mais indulto, porque Juscelino já não era mais presidente da República, né? Ele já tinha saído da presidência depois de construir Brasília, né? Porque foi até interessante a história de Brasília. No comício, a pessoa disse que você não... Na Constituição diz que tem que ter uma capital no meio do país, no centro do Brasil, e foi nessa ideia, num comício em Congonhas, que ele criou essa, né, Brasília. Mas aí vamos. E então aqui eu anotei, porque assim, como são dados, eu tenho que anotar tudo direitinho, né? Então, em agosto de 1961, Arigó foi denunciado por Padre Anselmo, certo? Era outro padre, ele tinha um inimigo, Padre Leonardo, que morreu, foi em Rio de Janeiro, teve um infarto lá, morreu, né? E em tal de Djalma Passos Veloso, são as pessoas, autoridades lá de... Então, dessa vez não teve como, né? Ele foi condenado, aqui eu botei, a 9 anos e 20, foi condenado foi condenado de novo, desculpe, em 20 de novembro de 1964. Então, teve esse processo, depois de 3 anos, foi condenado em novembro de 1964. A 16 meses de prisão, né? E ficou, agora não tinha indulto, ele ia ser preso. E ele foi para casa, ficou esperando, né, a viatura, e ninguém queria vir prender ele. E ele ficou lá, ninguém quis vir prender, né, a gente não quer prender Arigó. Nessa época, em Congonhas não existia cadeia pública, então ele pegou o jipinho dele e foi para Conselheiro Lafayette, que é a cidade mais pobre que tinha. Chegou, ele sozinho, acompanhado, foi para o presídio. Em Conselheiro Lafayette, que era vizinho a Congonhas, que era uma cidade maior, mais desenvolvida. E lá preso, e as pessoas, ele começou a ver lá a situação dos presos, queria isso, ajudar os presos, e isso, e começou, não teve como. Né? Os atendimentos que eram feitos em Congonhas, no Centro Espírita Jesus Nazareno, foram transferidos para a cadeia de Conselheiro Lafayette, e a fila se formou do mesmo jeito. E ele curou outras pessoas lá na cadeia, ele ajudou muitos presos, era muito querido pelo delegado, pela polícia, e ele tinha liberdade para sair. Ele saía, fazia os atendimentos fora e voltava, e ele disse que foi bom esse tempo que ele ficou lá, porque é o tempo que ele descansou, leu, né, e não teve como, né. Aí foi agora, né, esse processo de anular a pena, né. E depois apareceu um juiz, que esses outros juízes tinham sido muito reacionários, muito perigo, então teve um caso, né, um juiz mais humanitário que assumiu o caso, né, eu anotei aqui o nome do juiz, Luiz Felipe Inmesse, pronto, o nome desse juiz, ele foi lá olhar o caso de Arigó, né, não tinha como ele inocentar Arigó, porque ele realmente estava lá na Constituição, os crimes que ele cometeu, tudo lá detalhado, não tinha como, ele queria ver uma forma de amenizar. E ele começou ele mesmo foi frequentando o centro, foi lá olhando as cirurgias espirituais de Arigó, né? Parece que depois disso, desculpa, ele foi solto e voltou para, né? Só que com várias restrições, não podia fazer cirurgia, não podia fazer, mas começou a atender do mesmo jeito. E esse juiz foi lá, né? Foi averiguar lá o caso dele, isso, né? Aí pronto, ele amenizou a pena. Disse que ele não era uma pessoa que não recebia dinheiro, ninguém morreu, e ele não tinha curandeirismo, porque curandeirismo a pessoa usa erva, usa isso, ele não fez nada, então o juiz conseguiu lá, né, a pena de Arigó. Aí que ele em vez de ser curandeirismo, ele foi acusado só de contravenção penal e teve a pena reduzida. Então o juiz fez lá o negócio e ele conseguiu contravenção penal, certo? Aí vem, né? Eu estou procurando aqui entender. Então ele foi inocentado. Então a gente vai dar mais outra pausa e vamos para a parte final do vídeo. Vamos para a parte final, que eu vou dar o detalhamento final. Obrigada a você que continuou mais uma vez aqui me assistindo no nosso canal ABC do Espiritismo, certo? Aqui quem fala foi a Lúcia Carneiro. Deus abençoe a todos vocês. Então nós voltamos para a terceira e última parte dessa famosa história de Zé Arigó e o espírito de Dr. Fritz.